Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nesta aula, nós vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Faz parte da playlist Regra de 3. Então, vamos à aula. Então, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre regra de 3. Na primeira aula, nós falamos sobre a teoria da regra de 3. Nesta aula, nós vamos falar exclusivamente sobre as grandezas diretamente proporcionais, aplicando a regra de 3, tudo bem? Então, a gente vai relembrar o que são grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão, ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E se porventura uma grandeza diminuir, lógico, a outra também diminuirá. Mas para a gente resolver problemas com regra de 3, usando as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, nós precisamos seguir algumas etapas e observações, exceto se você já domina a utilização do método prático de regra de 3. Então, vamos lá conhecer essas etapas e observações. A primeira etapa diz, antes de resolver um problema, nós temos que montar uma tabela onde será colocado as grandezas, uma grandeza em cada coluna. Então, a tabelinha do qual fala o problema é uma com duas colunas, porque as regras de 3 simples, elas usam duas grandezas, certo? E para mostrar como é que a gente usa as grandezas na tabela, eu vou usar um pequeno exemplo de picolé. Então, as grandezas relacionadas a essa compra será a quantidade, que eu vou representar por Q, e o valor, que nós colocamos o símbolo da nossa moeda. Então, eu quero comprar um picolé, e esse picolé custa R$ 2. Mas e se eu comprar 2 picolés, não sei quanto eu vou pagar. É claro que você sabe o preço, mas é só para exemplificar, tudo bem? Então, a segunda etapa é analise as grandezas se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. No nosso caso, nós estamos falando apenas de grandezas diretamente proporcional. Então, a gente já sabe que ela é diretamente proporcional, certo? Terceira etapa, formamos uma equação e direcionamos as flechas simbolizando a proporcionalidade. Bom, montar as equações é você pegar essas razões. 1 está para 2, assim como 2 está para x. Montei a minha equação, que nesse caso nós chamamos de proporção. Se você não sabe o que é uma proporção, clique no link que está aparecendo na parte superior do seu vídeo e assista essa aula, tudo bem? Então, vamos direcionar as flechas. Vamos colocar uma flecha apontada para cima, porque veja só, eu tenho uma unidade e aumentou para 2. Então, a flecha para cima simboliza que aumentou, certo? Agora, como é que eu analiso a segunda, para colocar o sentido da flecha? A gente analisa pela horizontal. Olha, um picolé custa R$ 2. 2 picolés, logo, custará mais que R$ 2. Então, também aumentou a segunda razão. Aí eu posso dizer, então, se as duas grandezas aumentaram, eu posso dizer que isso é uma grandeza diretamente proporcional, GDP. As observações importantes. Na regra de 3, temos dois modos de resolução. O primeiro modo é exatamente sobre a nossa aula, é quando ela é uma regra de 3 diretamente proporcional, ou seja, quando as suas grandezas são diretamente proporcional. E o modo de resolução é multiplicarmos cruzado. O segundo modo, que não é o caso dessa aula, são as grandezas inversamente proporcionais. Para resolvermos uma regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, nós invertemos um dos valores e depois multiplicamos cruzados. Mas esse é um assunto para a nossa terceira aula, certo? Retomamos o nosso exemplo, nós tínhamos que um picolé custava R$ 2, 2 picolés eu não sabia quanto custava. E vocês viram que nós atribuímos as flechinhas e nós verificamos que elas são diretamente proporcionais. Portanto, o modo 1. Então, para resolver, como já diz o modo 1, nós vamos multiplicar seus termos cruzados. Ou seja, multiplicar os meios, 2 vezes R$ 2, igual a multiplicação dos extremos, que é 1 vezes x. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes x, x. Logo, 2 picolés custarão R$ 4. Bem simples o exemplo, só para a gente entender as etapas e o modo de resolução
de uma regra de 3 com grandeza diretamente proporcional. Agora, nós vamos a um exemplo bem elaborado. Uma indústria fornece refeições a seus empregados. Um balanço revelou que 100 funcionários alimentados durante 10 dias custam à empresa o equivalente a R$ 1.600. Quanto custam as refeições para 150 funcionários durante esse mesmo período? Como a gente aprendeu nas etapas, nós vamos fazer primeiramente a nossa tabela, certo? Está aqui a nossa tabela. Vamos identificar as duas grandezas aí, já que é uma regra de 3 simples, certo? Vamos colocar as grandezas relacionadas a esse problema. Lendo o problema, a gente vê que a grandeza é funcionário, então nós vamos colocar aqui, funcionário representado pela letra F, e a outra grandeza é custo, ou seja, a gente representa sempre pelo símbolo de moeda. Agora vamos colocar os valores de cada grandeza. Então, observe, 100 funcionários, embaixo da grandeza funcionários, o valor de sua alimentação é R$ 1.600. Quanto custa as refeições? Esse quanto custa é o nosso X, é quanto a gente quer saber. As refeições para 150 funcionários. Então, funcionários embaixo da grandeza funcionário. Desse modo, nós construímos a nossa tabela. A segunda etapa é montarmos a equação, ou seja, a nossa proporção. Então, montando a nossa equação, nós vamos ter 100 está para 150, assim como 1.600 está para x. Uma vez montadas as equações, nós vamos colocar as nossas flechinhas, simbolizando as grandezas, certo? Então, a gente começa sempre por essa razão que não tem a variável. Vamos atribuir uma flecha para essa, verificando que de 100 aumentou para 150, então a flechinha para cima. Para colocarmos a flecha na segunda razão, nós vamos analisar pela horizontal. Observe, 100 funcionários é gasto com alimentação R$ 1.600. Se aumentar para 150 funcionários, lógico que vai aumentar o valor pago pela sua alimentação. Então, a flechinha apontada para cima também. Uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E aí a gente diz que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. O módulo de resolução é você multiplicar os termos cruzados. Multiplicar seus termos cruzados é você fazer meio pelos extremos, ou seja, 150 vezes 1.600 é igual a 100 vezes x, certo? Bom, multiplicando 150 vezes 1.600, nós vamos obter 240 mil. Tudo bem? Pode fazer o cálculozinho aí do lado, tá? E multiplicando 100 vezes x, nós vamos ter 100x. Quando nós isolarmos essa variável, nós vamos ficar com 240 mil, certo? Dividido para 100. E do outro lado ficará apenas a nossa variável. Observe que o 100 está multiplicando a variável x. Logo, ele passa para o primeiro membro dividindo. Tudo bem? Aí, olha o que acontece agora. Eu tenho 2 zeros no denominador. Tirando ele por 2 zeros que está em cima no numerador, a minha resposta já está feita. Ou seja, o valor de x é 2.400. Logo, a resposta do nosso exemplo 1 é 150 refeições custarão 2.400 para a empresa. Bem legal, né? Exemplo 2. Uma barra de cano com 6 metros de comprimento tem massa de 10 quilos. Quanto é a massa de uma barra de 9 metros de comprimento desse mesmo tipo de cano? Então, agora é com vocês. Pause o vídeo e tente resolver. Bom, vamos comparar a sua resposta com a minha. Primeira coisa, montamos a nossa tabela, né? Colocando as grandezas. A primeira grandeza que a gente observa lendo o problema é o comprimento, que foi dado em metro. Então, a primeira grandeza é o metro. A segunda grandeza é o quilograma, que é exatamente a massa do cano, certo? Bom, agora vamos colocar os valores embaixo de cada grandeza. 6 metros, então uma barra de 6 metros, ela pesa 10 quilogramas. Aí ele pergunta, quanto é a massa? A massa é o quilograma. Nós vamos representar por x. Então, quanto é a massa de uma barra de 9 metros? Metros é embaixo da grandeza metro. Dessa maneira, a nossa tabela está pronta.
Agora, nós vamos montar a nossa equação, ou seja, 6 está para 9, assim como 10 está para x. Depois de montada a nossa equação, nós vamos analisar as grandezas. Perceba que de 6 metros foi para 9 metros, ou seja, aumentou, né? Então, vamos colocar a primeira flechinha apontada para cima. Para colocarmos a segunda flechinha, ou seja, na segunda razão, nós analisamos pela horizontal. Veja só, 6 metros pesa 10 quilos. Então, 9 metros, com certeza, pesará mais que 10 quilos, ou seja, aumentou também a segunda razão. Logo, essas grandezas, elas são ditas grandezas diretamente proporcionais. Modo de resolução agora, meio pelos extremos, multiplicar os seus termos cruzados, certo? Então, 9 vezes 10 é igual aos extremos multiplicado, ou seja, 6 vezes x. 9 vezes 10 é 90, 6 vezes x, 6x. Isolando a variável x, o 6 passa dividindo, né? Então, 90 dividido para 6 será igual ao valor do x. E 90 dividido para 6 é 15, ou seja, o meu x ele é igual a 15, que era o que estávamos procurando. Então, a nossa resposta é, uma barra de 9 metros tem massa 15 quilogramas. Bem tranquilo, né? Fique com esse exercício, tentem resolver. Caso tenha dúvida, volte na videoaula de novo, assista com atenção e tente fazer o exercício. As respostas estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e indique o canal aos seus amigos. Um forte abraço do professor Wagner.